Oi, gente. Hoje eu queria. Faz tempo que eu não gravo aqui pro YouTube. Hoje gravar um pouquinho para falar sobre ansiedade. Tem procurado bastante pessoas, né? Tem me procurado para falar sobre isso. E é um assunto bem complexo, né? E tudo mais. Mas eu acho que vale a pena falar algumas coisas, principalmente quando a gente pensa em cura da ansiedade, né? É possível a gente ser curado da ansiedade? Obviamente que não, né? Ansiedade é um sentimento que todas as pessoas têm, ela é um sentimento que muitas vezes nos protege, né, de um perigo, né? Ela está muito ligada ao medo, então ela é um sentimento que nos protege do mal, né? Então ela não é totalmente ruim. O que muitas vezes a pessoa não entende é que ela precisa de é, coisas, né, de vivências que fazem com que ela tenha domínio sobre a ansiedade, né? Não que ela elimine a ansiedade, isso não é possível, é humanamente impossível. Então a gente precisa desenvolver em nós outras coisas que nos ajudam a ter domínio sobre a ansiedade. E é nisso que muitas pessoas erram. Então elas ficam pedindo para Deus curar a ansiedade dela, que elas querem ser curadas, que elas querem ser curadas, que elas querem parar de sentir aquelas coisas ruins. Porém, elas estão indo no caminho errado. Então, uma coisa que as pessoas precisam entender é que para você ser curado, né, para você ter uma vida em paz, né, porque a ansiedade ela tira a sua paz, ela tira a sua alegria, ela tira muitas coisas de nós. A gente precisa realmente buscar o que a gente não tem, não querer arrancar aquilo que tá dentro de nós, né? Então, não existe uma cura, né? Não existe aí uma paz fora de Deus. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Hoje de manhã eu tô lendo a Bíblia, todos os dias, 5 capítulos, e hoje eu li essa passagem e olha que interessante. Tá em Levítico 26, 14, 15, 16. Escutem. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isso. Trarei sobre vocês pavor, que não deixa de ser o pânico, a ansiedade, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho nos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Gente, eu nunca tinha lido essa palavra e enxergado nela ansiedade e depressão, porque a ansiedade e a depressão elas andam muito juntas, né? Então o fio que separa as duas ele é muito fininho. Então a gente muitas vezes tá entre ansiedade e depressão e a gente nem percebe ou percebe, né? Que um dia a gente tá muito ansioso e aí no outro dia a gente tá chorando horrores porque a gente não tá aguentando mais sentir o que a gente tá sentindo e tudo mais. Então, o que eu acredito, né? Essa é a minha opinião, né? É a minha história, é o que eu tenho vivido com Deus. É que não existe cura, né? Não existe paz, né? Vamos parar de falar de cura da ansiedade, mas vamos falar, eu acredito em uma transformação, né? Uma paz verdadeira somente em Cristo. Então, eu sou uma pessoa que eu li 500 mil livros, todos os possíveis e imagináveis, cristãos e não cristãos, que falavam de uma cura, né? De você conseguir ali viver bem com aquilo. E tudo que eu fiz no começo eu lia, mas eu não conseguia colocar em prática. Então era só uma forma de distrair minha mente, a leitura. Né? Depois eu comecei a entender que não adiantava eu ler e não colocar em prática o que estava escrito lá. E mesmo depois que eu comecei a colocar em prática algumas coisas, elas nunca eram eficazes. Por quê? Porque elas ensinam algo longe de Deus. Então, muitas vezes a pessoa é cristã e ela não consegue identificar o que é os gatilhos, né, que trazem as crises e tudo mais. E muitas vezes os gatilhos, eles podem estar ligados a traumas de infância, né, de coisas que você vivenciou lá na infância, quando chega a vida adulta, aquilo volta à tona, então como se a sua criança interior ferida começasse a mostrar as mesmas sensações de quando você estava criança, quando alguma coisa acontece na sua vida que lembra aquele momento, né? Às vezes uma insegurança, às vezes uma rejeição, às vezes um medo, né, de alguma coisa específica.
ou às vezes é o pecado, né? Às vezes a pessoa tá vivendo a vida em pecado, ela tá com uma brecha aberta. A gente precisa entender que tudo que acontece na nossa vida nunca é só emocional, nunca é só físico, né? Tem a parte espiritual também, e eu entendo que a brecha muitas vezes é no nosso emocional. É um perdão não dado, é uma amargura, é uma ira, é uma inveja, é uma cólera, né? Então a gente precisa identificar o estilo de vida que a gente tem, porque isso é autorresponsabilização. Então você procrastinar, você querer achar culpados ou querer achar alguém que resolva o seu problema é pura ilusão. Então é somente a gente realmente querer ser curada que a gente vai ser curado, né? Daquilo que a gente precisa para encontrar a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque são antagonistas da ansiedade, né? Em Filipenses fala, né? Alegrem-se no Senhor, novamente repito, alegrem-se no Senhor, que seja a vossa amabilidade conhecida por todos, por perto está o Senhor, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, com ações de graças, levem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que sai de todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, o que falta muitas vezes é essa autorresponsabilização. Você quer uma vida de paz, mas porém você não quer pagar o preço por isso, né? Então, se você não tratar todas as áreas da sua vida, você não vai conseguir ter paz, né? Então, você precisa, lá no seu espiritual, né? Eu tô tendo uma vida com Deus, eu tenho um tempo com Deus, eu leio a Bíblia, né? Eu tô lendo com a minha filha o livro Batalha no Campo da Mente, da Joyce Meyer, e ela fala isso. A pessoa não tem uma mente saudável, mas vai perguntar para ela, você lê a Bíblia? Aí eu não consigo ler a Bíblia. Aí fala, você ora? Eu não consigo orar. Né? Então, assim, gente, não tem essa de não conseguir. Você vai, você se tranca dentro do quarto e você fica lá. Mesmo que você não consiga dizer nada, fala, Deus, eu tô aqui, eu não consigo falar nada por enquanto, mas eu creio que um dia eu vou conseguir entrar aqui e orar, mas agora eu não consigo. Falar, eu não consigo ler a Bíblia. Leia um versículo, mas leia a Bíblia. Então, não existe mudança e transformação longe da palavra. E é isso que as pessoas não entendem, né? Então, no seu espiritual, né, cavucar, gente. Às vezes, a sua mãe te benzeu, a sua mãe consagrou sua vida, né, a santo, alguma coisa assim. Então, você precisa identificar, às vezes, brechas abertas, quebrar alianças do passado, né, doenças hereditárias, maldições hereditárias, fazer jejum, orar. Então, isso é cuidado espiritual. E frequentar a igreja, gente. Tem gente que fala que é cristão, mas não gosta de ninguém da igreja, porque ninguém da igreja presta, só ela que presta, né? E aí não sai daquilo, né? E é obrigação nossa, se a gente quer ter uma vida com Deus, congregar. Congregar é igual ao casamento. Você vai ter época que você vai estar amando e vai ter época que você não vai estar amando. E você vai ficar lá, porque é lá que você vai crescer, que você vai aprender. Eu tive essa experiência, eu pulava de igreja em igreja, né? Quando acontecia alguma coisa, eu ia para outra. E um dia Deus falou para mim, você vai ficar aqui até você poder sair. E foi a última igreja que eu frequentei, que lá eu recebi cura do Senhor. Né? Eu tive muitas vezes que eu quis sair da igreja mesmo amando a minha pastora, amando ela de todo o meu coração. Porque eu achava que não tinha muito jovem, eu queria sair. Deus falava, é aqui que você vai ficar. Doía, sofria, mas era lá que eu tinha que ficar. Então, isso traz crescimento, porque a gente age, né, por impulso, né, e muitas vezes a nossa alma doente, aí o pastor segura firme na gente, chama atenção, aí você muda de igreja, porque ele não me entende, porque ele é muito bravo, e não sei o que, você quer ser alisado, meu filho, você não vai mudar, né, porque é isso que é o problema, você não sai do lugar porque você não quer sentir dor, você não quer sofrer, né? E aí, quanto mais você não quer sofrer, mais você está sofrendo. Essa é a verdade. E aqui a palavra ela é clara. Se você não obedecer ao Senhor, olha isso, trarei sobre vocês pavor, gente. A ansiedade e síndrome do pânico nada mais é que um pavor, né? E isso daqui é desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Deus não faz isso porque ele é mau, mas porque
nós fomos criados para obedecer a Deus, para ser um só com Ele, para ter intimidade com Ele. Não existe vida longe de Deus, gente. Não existe. E aí vivemos em desobediência, né? E às vezes a gente pensa assim, ai, mas desobediência, ai, mas eu tô firme na igreja. Mas você ora, você lê a Bíblia, você se entrega, você pede perdão pelos seus pecados, você oculta seus pecados, ou você confessa eles, né? Então, não é só ir na igreja, não é só ajoelhar e orar, é um contexto que a gente precisa para ter um espírito forte, pensando que o nosso espírito vai governar sobre a nossa alma, que é ali onde pairam os sentimentos, as emoções, os impulsos, as reações. Então, a gente precisa estar com o nosso espírito forte para a gente conseguir vencer, né, essas questões da alma. E aí a gente pensar que na alma, o que a gente tem que fazer? Gente, entender as nossas dores, as nossas traumas, entender e buscar a cura, né, de emoções negativas, de pensamentos negativos. Ou muitas vezes a pessoa não melhora porque o pensamento dela é obsessivo, né, às vezes de uma coisa que é muito surreal, muito fora do normal, e ela não tem coragem de comentar aquilo com ninguém, aquilo vai consumindo ela cada vez mais. E quando ela fala, quando ela confessa isso para um terapeuta, ou para um conselheiro da igreja, ou para alguém da sua confiança, aquilo para de infernizar ela, né? Então, confesse os pecados uns aos outros para que seja curado. E muitas vezes a pessoa fica ocultando aquilo até ela ficar inflamada totalmente. Então, na nossa mente, né, quando a gente fala de nível emocional, é perdoar. Entender que perdoar não é um dia orar e falar, Deus, eu perdoo meu pai por tudo que ele me fez. E aí acabou. Isso não é perdão, gente. Tem gente que jura que num dia só ela conseguiu liberar o perdão. Eu acredito que isso seja possível. Mas a maioria das pessoas, ela passa por um processo de perdão. Então, todos os dias ela tem que falar, Deus, eu entrego, né, toda a minha necessidade de vingança, de toda a minha raiva, né, pela minha mãe ter feito tal coisa comigo. E eu escolho perdoar ela hoje, Pai, e abençoar ela. Eu quero que a minha mãe seja feliz, eu quero que ela seja próspera, né? Eu quero que o meu coração se alegre com a vida dela. E aí amanhã de novo, pra gente conseguir tirar uma coisa de dentro de nós, demora geralmente 21, 63 dias. Então é um processo de perdoar. Nisso, as pessoas falham delas, falam assim, não, porque eu já orei pro meu pai, perdoando meu pai pelo que ele me fez. E aí ela jura que perdoou, mas se você cavucar, você vai ver que não perdoou, né? Porque ela acha que só uma vez que ela falou lá meio por cima, eu perdoo meu pai sim. E aí tá tudo resolvido, mas lá dentro, no subconsciente, no inconsciente, aquilo ainda está lá fazendo estrago. Então é preciso entender isso. Tem as questões nisso da alma, né? Então, se precisar, faça terapia, aconselhamento na igreja, tenha um amigo para conversar, tenha uma pessoa, né, para te mentorar nesse processo, faça discipulado, né? Faça um curso, né? Procure um livro bom, né, sobre o assunto. E na parte física, a gente tem que entender, gente, que tem gente que desenvolve isso por falta de vitamina, por causa de uma alimentação ruim, né? Porque às vezes ela já tem a tendência de ter, porque às vezes é um histórico familiar, mas o estilo de vida da pessoa também vai ajudar a desencadear os sintomas. Então, assim, a alimentação, às vezes a pessoa precisa suplementar a alimentação, né? Com, às vezes, hormônios, às vezes com suplementos mesmo, vitaminas, sais minerais, que ajudam muito a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Então, fazer atividade física, se alimentar bem, tomar bastante água, tudo isso também vai ser uma bênção para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Então, é isso, gente. Não existe um caminho fácil. Eu sei porque eu fiz muito isso. Às vezes eu tava com sintoma de ansiedade, eu ia lá no Google e colocava como curar a ansiedade. Aí tem 500 mil coisas lá para você fazer. Aí você faz uma vez, você faz outra, mas sem ganhos, sem perda, sem ganho. Se você não se esforçar por um tempo, lutar por aquilo, né, encher a sua mente da palavra, a chance de você viver assim é grande pro resto da vida. E não é isso que Deus tem pra ninguém.
Eu sei, uma época da minha vida eu achava que a ansiedade era um espinho na minha carne, né? Que eu ia conviver com ela pro resto da vida. E um dia Deus me deu o entendimento que a vida que Ele tem para nós é uma vida de paz que excede todo entendimento, né? É uma vida de plenitude, é o que a palavra diz, né? Ela não diz que não teríamos aflições, né? E eu entendo aflição como adversidades da vida, gente. É um parente que fica doente, alguém no trabalho que atrapalha, sabe, a nossa vida, ou um problema no casamento, ou uma dificuldade financeira. Isso são aflições. Deus não nos criou para viver numa aflição interna, gente. A gente precisa tirar essa paternidade do mal, né? De que nós temos um Deus mau que gosta de ver a gente sofrer. Então eu acredito muito que essas doenças emocionais, nenhuma delas são algo que Deus colocou em nós para que vivêssemos assim. Muitas vezes ela vem para que nós tenhamos uma mudança de comportamento, de mente, de tudo. Ele quer que nós mudamos a nossa vida por completo. E não que a gente fique patinando naquele sofrimento. E patina, e patina, e patina, e patina. E não sai daquilo, né? Porque a gente não faz o que tem que fazer. Entendeu? A gente fica lá achando que Deus tem que vir. Eu fiz isso muitas vezes. Eu achava que Deus ia vir, ia me curar. E eu no outro dia eu ia acordar e minha vida ia estar maravilhosa. Isso não existe, gente. Não existe. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não lutar, se a gente não se esforçar, as coisas não vão mudar, né? Para você conseguir o emprego dos seus sonhos, você falar, eu sonho em ser diretor de uma empresa. Fih, você vai ralar muito. Você vai estudar muito, você vai gastar, você vai investir muito dinheiro, você vai deixar de viajar, você vai deixar de fazer muitas coisas em prol da sua cura. Então eu acredito numa cura multidisciplinar, mas que o centro disso tudo é Cristo. É você realmente ter um relacionamento com Ele. Você confia em Deus? Você confia que os planos dele para você são de paz e não de mal? Porque quando vem o pensamento de que alguma coisa ruim está para acontecer, onde Deus se encaixa nisso, né? Se Ele diz que os planos dele são de paz e não de mal. Eu tive que falar isso pra mim muitas vezes, né? Às vezes vinha uma coisa horrível na minha cabeça, eu pensava, não, os planos de Deus pra mim são de paz, não de mal. Gente, é muito sofrimento, sabe? Eu falo isso porque eu sei o que é isso, como isso machuca, como isso dói. Eu falo, hoje eu tô muito melhor, né? Mas não existe promessa de vida perfeita, né? Nós estamos aqui na Terra num processo, então a gente vai ter aflições, né? Mas o que eu entendi de Deus é que Ele não fez a gente para viver em profunda aflição, né? Em um momento de paz ali, nós não poder, parece assim que é errado a gente estar bem, que é errado a gente sentir paz, que é errado a nossa vida ter alguns meses de tranquilidade, né? E aí a gente sabe que as diversidades vão vir porque ela vem pro justo e pro injusto. Não é porque somos cristãos que a gente tem que viver uma vida de completo terror e de completa luta, né? Não, a gente pode ter sim paz. É a paz que excede todo entendimento, não tem a ver com circunstâncias, né? Porque às vezes a gente está tomado pela ansiedade porque ficou desempregado, né? Ah, eu tô tomado pela ansiedade porque terminei um relacionamento. Ah, eu tô tomado de ansiedade porque eu tô grávida e eu não sei como que vai ser. E é isso, gente. Então, eu dei aqui muitas receitas para vocês começarem a pensar no que vocês precisam mudar, né? O que precisa fazer. E não existe outro caminho, gente. Se não tiver força, se não tiver esforço, não tem mudança, né? E é o que eu falei, não é para a ansiedade ir embora, não. É para que os outros frutos se manifestem. Então, em vez de você estar muito ansiosa, você está cheia de amor, cheia de paciência, cheia de bondade, cheia de amabilidade, cheia de domínio próprio. Quanto mais você se encher de Deus, do Espírito Santo, mais fácil vai estar isso, né? Disso acontecer, encher a sua mente das coisas que são do alto, né? Que vem do Pai das Luzes, que não muda. E é isso, gente. Adorar o Senhor, ter momentos com Deus, ser grata, né? Ser grato a Deus por tudo e tentar buscar uma mudança multidisciplinar, né? Às vezes procurar um médico, às vezes
né? Se for necessário passar sem ir no psiquiatra, gente, não tem problema nenhum nisso. Às vezes o tempo é necessário para que você consiga se acalmar e realmente voar para a presença de Deus. E dizer que a nossa vida vai ser só florzinha, não vai. Mas a gente pode viver, gente, da paz que excede todo entendimento. E crer, né, que Deus é bom. Crer que Ele é um Pai que nos ama, mesmo em meio às aflições. Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Então é isso que a gente precisa crer. Que Ele se importa conosco, né? Que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem. Amém?